Olá, você está ouvindo Espiadinha ao podcast, tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou a Atila, estou preso de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje vamos comentar Casamento às Cegas 3, que agora chegou ao final agora. Vamos comentar quais casais que casaram, como que aconteceu esse final e também, se você ainda não assistiu os dois últimos episódios ainda que vão ser comentados agora, vá assistir para não tomar spoiler. Se você já assistiu ou talvez queira os spoilers, vamos começar então. Bom, o último episódio acabou, o oitavo pro nono, acabou com a Maria indo conversar com o Menandro. E daí no nono episódio começou com a Maria indo falar com o Menandro, daí falou que ele seguiu a Bárbara, que era uma ex-participante que dava em cima dele. E não deu tão certo. Não deu tão certo, o Menandro ficou possesso da vida. Depois, o Menandro, ele falou assim, então vamos resolver. Já que o problema é ela, eu irei parar de seguir ela. Daí a Maria fala assim: não precisa parar de seguir ela. Não entendi o que a Maria queria, sabe? Depois quando ela foi conversar com ele, daí falou na cara dele assim: eu acho você um pouco hipócrita, porque você falou que queria que fizesse uma limpeza no meu Instagram e não fez no seu. Sendo que ele disse que iria fazer uma limpeza nele, no Instagram dele, e não pedindo pra ela. E daí ele ficou bravo da vida, falou assim: então fica com o cara hipócrita, então, que você encontrou nas cabines, então, o cara hipócrita. E aí ficou uma briga, ficou feio. Ela chorou. Essa briga da Maria com o Menandro foi bem forte, né? Inclusive, começou do nada e você percebia que tudo começou com a Maria jogando na cara dele uma coisa lá no meio da festa com todo mundo, chamando ele de sonso. Ele também não entendeu o motivo, né? Porque foi a Karen que começou e a Maria direcionou para ele. E depois levaram isso para casa. Ele ficou bem chateado, né? E eu achei interessante, assim, ele demonstrar, porque o Menandro, até então, ele estava uma pessoa muito good vibe, né? Sempre com um sorriso na cara, sempre ouvindo, muito ouvinte, né? Você não via muito nenhuma reação dele, a não ser reação de carinho, como a pessoa que, como ele escolheu a Maria, os dois se escolheram ali, né? Ele achou que foi tão legal esse encontro dos dois e deu tudo tão certo que ele estava bem deslumbrado, né? Ele não via nada, não conseguia ver nada de errado, não conseguia entender, por exemplo, achar que a Maria pudesse ter tá com alguma mágoa ali enrustida, né? Então, só que aí quando ela joga na cara dele na festa, aí ele sentiu, né? Então a gente Sim. acabou vendo um Menandro que a gente não tinha visto ainda, bem chateado, assim, pistola, perdeu a paciência com ela também, porque ela continuou falando dele ter seguido essa Bárbara. Ele falou, não, eu segui todo mundo se seguiu, tal. Então, assim, justificando para o cara uma coisa, ele dando justificativa de uma coisa que ele não tinha feito, né? Assim, não teve intenção, né? E E nem aí foi conversado, né, antes. e quando ele falou que ele ia fazer um detox, né, no Instagram, é lógico que ele assumiu o compromisso com ela, começou uma vida lá, dois, iam casar, né, estão com o propósito de casar. A pessoa vai rever o que tem nas redes sociais, todo mundo faria isso, né, porque, por exemplo, ela vai começar uma vida nova, então ele estava falando da dele. E a Maria, essa briga, no final das contas, eles falaram que foi bom porque eles se entenderam e ficaram mais unidos. Então, eu acho que no final das contas foi benéfico porque estava tudo muito certinho e você percebia que o Menandro não se soltava para, não achava nada errado, estava tudo certo. E a Maria tinha algumas coisas mal resolvidas, né? Principalmente com relação ao que aconteceu com ela também, dessa situação com o Valmir e tal. E também, sobre essa treta também,
Algo me chamou atenção nessa briga que eles foram lá para o apartamento e continuaram daí a discussão. É, Ela parecia que estava bebendo, tinha um copo lá, tinha um copo de bebida, tinha uma taça de bebida. Eu acho que ela estava bebendo e ela não, tipo assim, não pensou antes de chamar o cara de hipócrita, falar um monte de coisa na situação. Então, eu acho que passou do limite, passou do ponto, só que eles conseguiram se resolver depois. Ainda bem, foi porque bom que eles se entenderam, né? E porque é um casal que a gente, assim, eu acho que deu química desde o começo e a gente torceu muito para que eles e ficassem juntos, né? era o casal mais good vibes. De todos, eles eram aqueles casais que parece que o destino juntou, sabe? Sim. E, Então, juntou no reality, né? é, e, bom, depois eles conversaram e conseguiram se acertar. Depois, Daniel e Daniela foram para um restaurante para conversar o último date antes do casamento e teve de novo a reclamação do chocolate, de novo esse raio de chocolate. Da comida, né? De novo, o mesmo papo. Doces. E daí, depois, as mulheres se reuniram em um apartamento, os homens se reuniram em outro, conversaram. Tanto é que o Daniel, que o Valmir até perguntou até pro Daniel: Ah, mas você come algum doce escondido? Daí ele falou: Ah, umzinho. Ou só um Então, que só. loucura! E eles falaram, o cara vai ficar sendo policiado, né? Porque, e ela comentando que ele tem um paladar infantil, come É, alimentação infantil. E depois, e ela reclamando que ele separou o que é verde você não come. Então, é isso que eu falo, são coisas, pequenas coisas que acontecem no relacionamento que a pessoa já se incomoda é, logo no início. Porque, por sim, exemplo, a gente sabe, por isso que eu falo, as pessoas elas vão meio pilhadas para esses jogos. Por quê? É, veja só, uma pessoa que não gosta de salada, qual o problema? é. Tem gente que não gosta, não come E, tomate, não come alface, não gosta de e, vo- couve. você É, vai ficar rúcula. moldando a pessoa, porque a pessoa tem que ter a mesma dieta, a pessoa tem que comer a mesma coisa que você. E tem um detalhe, eu acho assim, cuidar é uma coisa, até aí tudo bem, mas, Sim, por exemplo, com uma criança, você vai tentando jogar a alimentação na criança, porque ela vai se desenvolver, ela precisa de vitaminas e precisa de uma alimentação boa. Aí a criança também está descobrindo sabores, também é diferente. Por exemplo, a criança fala, eu não gosto de tomate. Você já experimentou? Às vezes a criança não experimentou. Então sim, você fala, experimenta que você vai gostar, tenta, né? Então você tenta. Agora, um adulto, você, não só você não ficar falando de o que ele tem que comer, o que não tem, tudo bem, que para para ser, por causa da saúde, para ser saudável, é uma coisa. Agora, tem outras coisas que você pode introduzir e outras aos poucos, né? Porque você começa a bater de frente logo, o que que acontece? A pessoa vai rejeitar. o cara, tipo assim, até ele mesmo fala que, tipo assim, ele é saudável, É. só que ele gosta de comer doce. Então, qual que é o problema do cara comer doce? Deixa o cara. Você não viu qual é o lema dele? É o slogan. Eu- Eu como doce para treinar, né? não, Não, eu ele treino para malha comer. Eu isso. treino para comer, Então, para comer chocolate. então, tipo assim, o cara ele se cuida da saúde, e a garota quer policiar ele, então é Então, difícil, é difícil. eu acho que tem certas coisas, por exemplo, que você pode ir aos poucos, né? Porque, por Sim, exemplo, se fosse problema com bebida, aí já é aí um já é pouco mais difícil. difícil. Que Sim. o cara. E ele falou, ele não bebe, ele não fuma, né? É, E ela bebe. Ele falou assim: ela bebe, eu vou cuidar dela, eu não bebo. Então, mas se ele come chocolate, então por que que ela não, né, não para não com a pode, bebida também. não pode aceitar, né, também. É, Então, e, assim, são coisas que eu acho que as pessoas, tudo bem, a gente está julgando. Por quê? Talvez a gente tenha erros também que a gente não enxergue, mas quando você está assistindo e está
tendo oportunidade de ver de fora, então você vê que é uma situação que numa hora que você está conhecendo a pessoa, é, são coisas que você talvez tenha que abordar um pouco mais com mais calma, né? E bom, vamos falar agora. Depois disso tudo, foi a vez de Valmir e Karen ir para um restaurante para eles terem o último date também. O Valmir, ele falou, não na frente dela, falou no confessionário de casamento às cegas, falou que ele não tá sendo 100%, que ele tá É. escondendo o ego, ele tá diminuindo o ego dele para tentar uma convivência melhor. Pois é. É, e também ela falou assim, brincando assim para ele, assim, você é chato, daí corta para ele brabo daí no vídeo, daí falando assim, chata é ela, pô. Então, eu fiquei meio pé atrás deles É. não ir pra frente nisso. Olha, eu já estava imaginando que o Valmir, que ele estava dando uma segurada, porque eu falei, assim, só olhando para as atitudes dele, para ele ser tão assim, aquela pessoa que quer chamar atenção a qualquer custo, eu falei que ele tinha um ego, né, inflado, e realmente ele tinha horas que ele se apresentava com tudo isso, 100%, porque na época das cabines deu para ver o Valmir sendo o Valmir mesmo, total, eu acredito, na fase das cabines. Que depois ele deu uma mudada. Quando passou para a fase do olho a olho, né? Ele já deu uma segurada, dava para perceber que ele deu uma segurada. Por quê? Ali você não estava enxergando ele por inteiro. Porque e mesmo assim, o tanto que ele segurou foi muito pouco, porque mesmo assim ele continuou com esse, como fala, onde ele estava, ele queria chamar atenção, ele queria ser o centro das atenções, ele quer conquistar os caras todos, né? Ele quer ser o líder ali, né? Então, então assim, aí quando ele dá esse depoimento, você percebe que então um pouquinho do ego ele segurou, né? Sim, Por quê? Porque aquilo que a gente falou, esses dois eles batem de frente, eles são muito parecidos no assim, nas atitudes. Ela não leva desaforo, ele também não. Então um não leva desaforo do outro. Deu para perceber, né? sim, Então assim, se um vai dar aquelas coisas, aquelas brincadeirinhas que a gente falava, né? Alfinetadinhas, o outro também dá. E aí começa a falar pelas costas também, porque nos depoimentos começaram a falar, né? é, Então, você percebe que tem alguma coisa a mais ali que pro reality você precisa esconder. Para quê? Para que chegue lá e fale o sim, né? sim. Bom, depois a gente teve a despedida de solteiro. Os ex-participantes chegaram. Primeiro que os homens e as mulheres estavam divididos, estavam. Daí começaram a aparecer os ex-participantes. Teve um atrito da Bárbara e da Maria, que a Maria deu um abraço meio frio na Bárbara. A Bárbara tentava aproximação, não dava certo. A Bárbara daí falou assim: ela deve estar com ciúmes do marido dela. E daí a Karen até tentou conversar com a Bárbara, que é muito diferente pro pessoal que está se casando, é uma bolha diferente. E ficou por isso mesmo, ficou. É. Depois o pessoal começou a se conhecer melhor, né? Porque juntou todo mundo, daí a Karen falou com o Ítalo, o Valmir ficou de olho, mas não ficou contando de ciúmes. E foi isso, foi. A despedida de É, solteiro foi isso, foi. essa parte eu acho legal porque junta o povo todo, né? É, Então, aí começa a juntar ali e depois alguns ficam com amizade e continuam indo, né, nos encontros lá no casamento. e bom, depois dessa despedida de solteiro, a gente teve o último encontro da Maria e do Menandro, um date deles no restaurante, conversaram sobre a briga. Também o Menandro também falou sobre a mãe também da Maria também, se a mãe da Maria tinha já ficado já mais tranquila já. E daí a É, Maria falou que não estava se importando tanto.
Depois chegou o grande dia do casamento. O primeiro casal foi Maria e Menandro. A mãe da Maria parece que, bom, pareceu que aceitou, né? Agora tranquilo com a filha se casando, viu a filha de noiva, daí chorou, daí. E bom, chegou o grande momento. A Maria disse sim e o Menandro também disse sim. Com isso, o primeiro casal está formado em Casamento às Cegas. O que você achou desse casal? Ah, eu gostei muito. Eu gostei, todo esse preparo, né? Aquele momento que chega a mãe, chega o pai, as madrinhas lá, né? Os padrinhos. Aí vem a Camila, o Kleber, cada um conversando. É, nossa, esse momento é bem bonito, bem legal. E depois termina, né? Na celebração lá do sim, né? E sempre tem um suspense, né? Mas eu achei Sim, bem legal. Esses dois a gente já percebia também pelo como eles estavam muito felizes, né? Então você percebia que dificilmente ali ia sair um não, né? é, Então eu gostei muito, achei bem bonito. Essa hora é uma hora muito legal, porque você vê tudo, todo como fala, tudo que o dia da festa, que é com a decoração, com os convidados, todo mundo com roupa, né, assim, já preparada para o casamento, todos os parentes. Então, é uma celebração legal. E da forma como eles fazem, fica bem. A edição também, né? então Ela, ela acaba virando um vídeo de casamento, né? é bem Literalmente. bonito, eu acho bem bonito. O vestido da noiva, todo aquele preparo, aí toma champanhe, né? É, Aí tem uma conversa para tirar um pouco do nervosismo das pessoas. E a gente fica nervoso junto, né? Porque sim, você está assistindo, você vê lá o noivo nervoso, a noiva nervosa, aí os padrinhos lá tentando acalmar os parentes, né? E fica todo mundo nervoso, né? É sim. incrível, é incrível. E, Eu bom, acho bem legal. daí o próximo casamento foi Bianca e Jarbas. A Bianca falou lá para as madrinhas lá que ainda tava um pouquinho brava, um pouquinho receosa sobre o negócio da bebida. Falou até para a mãe até sobre o negócio da bebida. Só que chegou a hora, Bianca disse sim. Aí no finalzinho do episódio, o Jarbas ele disse assim: quero ler uma coisa antes de falar. Aí ele começou a ler, e era um texto de tipo assim, um texto de pedir desculpas, parecia. Aí É. o último segundo episódio foi ele dizendo não, foi. E assim acaba o nono episódio, meu Deus. Eu fiquei em choque. Esse homem aí testou o coração de pessoas, porque no 10º episódio continuou a falar dele e ele falou assim: não, não consigo viver sem você mais. E daí se casaram. Olha, Não, o Jarbas testou o coração aí de pessoal, hein? O que você inclusive o Jarbas, como ele vinha falando, que ela ia ficar muito brava com o que ele ia falar, É, aí ele enganou a gente, porque ele falou assim, ela vai ficar muito brava. Ele falou umas duas vezes, sinto muito, mas ela vai ficar muito brava com o que eu vou falar. E ele estava muito seguro de si, né? Aí, sim, só que tudo bem, estava nervoso. O problema do nervosismo é que o nervosismo entrega a pessoa. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que ele falava que ela ia ficar brava com o que com o que ele ia falar, para a gente achar que ele ia falar não mesmo, ele também estava muito nervoso. Então, a pessoa, às vezes que vai falar não, ele estaria pistola, mas não estaria com aquele nervoso que ele estava. Ele estava muito nervoso. Todos eles ficaram nervosos, mas o Jarbas também estava. Então, hum, assim, apreensivo, né? E aí juntou ele falando isso, com a hora que ele fala não, e outra, vou ler umas palavras. Eu lembro que teve um que foi falar não que leu, né? sim. Então assim, eu falei, meu Deus, coração na mão. E esse casal, eu também estava torcendo pelo casal, porque eles se deram muito bem, aí conheceram os filhos, né? Conheceram os Sim, parentes. A criança gostou, a outra a menininha, a Sofia, gostou. Então, assim, a gente já estava sonhando ali que ia dar certo. Só que é, a gente estava com um pouco de receio por causa das DRs que eles tiveram, né? sim, Então,
mas eu tava torcendo muito pelo casal. Aí quando ele leu, nossa, Eu, não, não, se a gente que assistiu ficou com o nossa, coração na mão, ficou apreensivo, imagina a Bianca. A Bianca até falou assim: você quer me matar do coração, homem. nossa. Ainda bem que ela ficou espantada, mas ela não falou nada, né? Porque já pensou. Sim, sim. Sobre Não, esse casal, e os parentes, e os parentes? Quando nossa a senhora. mãe. Nossa, meu Deus! Apareceram os parentes assim, ficou todo mundo, né? Todo mundo Congelou. assustado. Sim, olha, sobre esse casal, eu também tava torcendo também para esse casal, como eu torci também para Maria e Menandro, que, É, que ambos dessem certo. é, É um casal que também que conquistou também o público também. é, Cada um tem o seu. Porque os dois, a Bianca e o Jarbas, são brincalhões. São. O Jarbas é tão brincalhão que brincou na hora do casamento. é, E os dois até fizeram aquela tatuagem junto. é. Então, tinha tudo E a, para dar e a certo. Bianca também, ela é muito, assim, cheia de atitude, já foi lá Sim, fazer, lembra? Fez a tatuagem, né? E aí ele foi e também fez. Então, assim, ela parece ser uma pessoa totalmente independente, bem resolvida, e foi lá com esse intuito de também querer alguém, e ela foi firme, foi indo, e no final das contas deu tudo certo, né? é. Bom, depois o próximo casal foi Karen e Valmir. A Karen disse sim e o Valmir também disse sim e se casaram. O que você achou desse casal se casando? Ah, a gente já tinha falado que a gente estava apostando no sim dos dois, né? Sim, Porque é aquele casal, né, que você olha para o casal e você vê que são muito parecidos, né? Assim, parecidos no gênio também. Gênio muito, muito forte os dois. Então, colisão ali, com certeza, várias colisões iam ter. E só que assim, apesar de tudo isso, eles têm aquela história de que eu achava assim que os dois eles estavam vivendo alguma coisa que não era a realidade, sabe? Quando eles estão vivendo um mundo paralelo, sim, que, que esse mundo paralelo vai dar tudo certo ali, mas nos bastidores, assim, lá no fundo, você tem alguma coisa que não casa, que não dá muito certo. Então, assim, eu achava que eles iam falar sim, achava, gostei, achei interessante quando eles falaram sim. Aliás, achei assim que foi, né, uma emoção, até que eu nem estava esperando tanta emoção, né? Porque esses dois não eram eram muito calejados, né? Você não percebia? Por sim, exemplo, sim, a Karen, ela é uma pessoa de piadista, de ficar soltando gracinhas, assim, ficar bater de frente, falar na cara, né? Não tem papas na língua ali. E ele também era uma pessoa que ele se segurou um pouco, como ele falou, mas ele também é aquele cara que ele não gosta de resolver tudo na hora, não gosta de levar desaforo, né? Então, assim, por isso que eu achei que não pareceu que foi uma coisa tão séria, sabe? aham, Parecia que eles estavam é, num game, né? Queriam ganhar o game, e para ganhar o game, eles tinham que chegar lá na reta final, falar o sim, e seja o que Deus quiser, né? Então, eu acho que eles fizeram, a Karen e o Valmir fizeram o que, pelo menos, o que eu achava que eles iam fazer, falar o sim. E aham. deixaram tudo certinho. O Olha, sim, o beijo, o abraço, a família junto, a história, até o casamento foi uma história que a gente foi uma história que ficou legal, né? olha, para Como mim, se for, como sendo a história de um filme, entendeu? sim. Né? Pra mim, esse casal, cara, eu queria que eles dessem certo, porque É, eu achei que os dois combinavam de um ficar brincando com o outro. Tipo assim, na época das cabines, principalmente, um zoava o outro, é, conversavam sobre tudo, falavam do raio da varanda. Então, eu gostava desse casal. Mas, depois eu sei lá, eu acho que começou a desandar, mas eu queria que a Karen tivesse feliz. Eu achei a Karen carismática demais, adorei sim. ela.
Mas, sim. bom, Esses dois, eu acho assim, eles fizeram a parte deles e fizeram, né, bem feita. Eles encerraram com chave de ouro. Por quê? sim. Se comportaram muito bem no final, aí começaram, né, eu tô gostando, eu te amo, né, porque eles fizeram, assim, toda a encenação necessária para você fazer um casamento e terminar um casamento com a felicidade dos noivos. O próximo casal é Agatha e Renan. A Agatha disse sim e o Renan também disse sim. Com isso, se casaram. Eu fiquei assustado com eles se casando, porque eu pensei que o Renan falasse não. O que você achou desse casal se casando? Nossa, esse casal, só de olhar o casal, a gente já se apaixona ali. Porque a Agatha, ela é, né, eu acho que é assim, deslumbrante a mulher. O Renan também é um negócio assim que sabe, parece que pegaram esses dois, não sei onde, e juntaram ali, e você vê aquele casal, assim, que é um retrato que você vê que é um negócio bonito, bonito, que você, através do que eles fizeram, você consegue ver como fala, a essência lá dos dois. Eu acho que eles foram muito, muito sinceros, tiveram suas DRs também, a, a, a gente percebeu nesse período todo que a Agatha, ela foi muito como fala, aquela história do ciúme, de querer tudo certo, de ficar pegando no pé, de ficar. E o Renan, ele segurou a onda, né? Ele foi segurando a onda, como quem diz. Sabe aquela pessoa que ele não tem muita culpa, mas mesmo assim ele prefere não discutir a relação, né? Sim. Então, eu acho que foi um contraponto aí, porque se o Renan fosse na mesma vibe da Agatha, de ficar querendo questionar, eles não tinham se casado. Então, acho É, que ali deu para você ver o que uma pessoa tem de mais que a outra não tem, que aí você consegue ter um equilíbrio. É a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, tipo, com a Maria e o Menandro. O Menandro é o equilíbrio, até a hora que ele não aguentou. E depois eles se entenderam. Nessa relação da Agatha com o Renan é aquele cara que ele prefere, é, s- sabe, mudar de assunto ali, vamos fazer alguma coisa legal para não ficar discutindo um assunto que ele sabe que não vai dar bom, né? sim. Não vai dar em nada, só vai piorar. Porque o assunto dela com a vida dele, quem que era da vida dele, quem que não era, o passado, esse assunto ele não estava gostando. Você percebia claramente que ele não gostava disso. Só que o que ele fez? Aí você via e falava assim, pô, o cara não, ele não vai falar nada. Será que ele tem culpa no cartório? Então, assim, mas deu para perceber que ele gosta dela, ele apostou nela desde o começo e que e essas coisas ele ia relevar. E foi o que aconteceu. Olha, amei que esses dois falaram sim. Eu aposto que esse casal vai dar certo. Se Ó, não, se não tiver esses problemas aí, esses monstros aí, então, fantasmas, né? é, Fantasmas do passado eu, aí que a Agatha não consegue, não conseguiu, sei lá, parece que ela virou a página, né? eu espero, porque eu achava que esse casal não ia dar certo, porque a Agatha, ela é ciumenta. Deu pra Então, perceber que ela é ciumenta, tanto é quando fui encontrar as amigas do Renan, daí começaram a falar sobre as ex dele, e daí sim, ele ficou incomodado, sabe? Então eu achava que ele iria dizer não, porque ela sempre tava batendo na tecla de ex, de ex, de ex. E eu pensei que ele falaria não, mas se casaram. Vamos pro último casal, que o último casal era Daniela e Daniel. Daniel que queria falar algo antes de falar a resposta. Daí ele abriu a camisa e tinha uma camisa escrito sim, eu aceito. Com isso ele disse sim com uma camisa. E a Daniela também disse sim. Com isso se casaram também. Todos os casais casaram. O que você achou de Daniel e Daniela? olha, eu achei que ele inovou, né? Porque
ele já fez premeditado, né? Eu vi lá abrindo a gravata, falei, meu pai, o que o cara vai fazer ali, né? Também. Será que ele fez uma tatuagem, vai mostrar o peito? Não, É, uma camiseta lá. Achei fofo, né? Ali naquele momento, e todo mundo esperando para ver o que era, né? Também, né? E sim, assim, é, eu achei, esse casal estava com uma preocupação, porque como tinha já essas DRs ali, negócio da comida, eu achei que eles estavam muito, pelo menos a edição mostrou pra gente, muita, é, como fala, brigas ali deles por causa disso, né? sim, E, e, por exemplo, naquele jantar que nem a gente comentou, você comentou agora há pouco, do jantar ali, romântico, né? Que ele separando, ela já vai separar. Então, eu achei que aquelas coisinhas poderiam atrapalhar. Mas, pelo que ela comentou muito, a Dani comentou, que ela entrou de cabeça, que ela queria, porque ela tinha esse sonho. Então ali você já percebia que da parte dele a gente via que estava tudo ok. O cara estava, ele foi e, né, acabou continuando tudo, deu tudo certo lá. Teve alguns probleminhas também no lua de mel lá, que eles, né? Mas aí o que que acontece? Ficou mais nessa história do doce, né? sim. Da alimentação dele. E aí eu acho que eles deram uma superada, não sei até quando, não sei também como que vai ser essa convivência deles, por conta disso, eu acho. E então, mas eu achei legal que casaram, né? É, eu, Achei bem também. Achei verdade no casal também. é. E eu nesse casal eu tava apostando que eles iam dar certo. Eles teve a desavença do doce, né? Nem chegaram numa conclusão dos doces, mas eu acho que, tipo assim, é um negócio tão pequeno que eu acho que não ia estragar um relacionamento É, inteiro que eles conseguiram construir. Eu fico feliz pelo casal, eu tava torcendo pra eles dar como sim. Bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes, primeiramente, dia 2 de julho, às 19h30, horário de Brasília, teremos transmissão ao vivo na Netflix, o reencontro dos casais para conversar como que foi até o momento, se algum casal terminou, como que eles estão atualmente. E nesse final também eu quero saber de você, o que você achou da temporada toda em si? Você gostou dessa temporada? olha, eu gostei da temporada, teve, né, foi bem interessante. É, é legal essa parte das cabines, que a gente, né, o povo se conhecendo só pela voz, né, pela, o que eles perguntam lá, anotando caderninho e tal. E depois a gente foi identificando ali as pessoas, achei legal. Achei legal também. É praticamente o formato, né? É um formato interessante, porque vai te dando mais conteúdo, né? Bom, pra mim, eu gostei dessa temporada toda. Eu acho que foi a melhor temporada, cheia de conteúdo. Teve briga durante as cabines, né? Algo que nunca aconteceu antes. Então, eu adorei essa temporada. Cada participante foi marcante para essa temporada. Cada participante tinha sua personalidade única. Eu gostei demais dos participantes. E eu tô ansioso para esse reencontro, que eu quero ver se os casais vão durar, se tem casal que já terminou já. Vai ser legal esse reencontro ao vivo, né? Primeira vez uma transmissão ao vivo de reencontro do Casamento às Cegas. Então, vai ser legal, vai ser. E Nossa, vou contar os dias já para ver o que vai acontecer aí. Vamos ficar de olho nas redes sociais também, né? Porque as coisas vão saindo ali agora que já concluiu, então o povo começa a soltar lá, né? Não é mais spoiler. é, É spoiler para quem não viu, né? sim, Mas como já os episódios saíram todos, então agora começa nas redes sociais o povo aparecer, né? Para fazer comentários. Aí vão dando pistas, né? Algumas pistas sim. antes de chegar no dia, né? É, e também, como o dia 2 de julho sai esse reencontro ao vivo, dia 3 de julho teremos também, para finalizar, né, para fechar
Casamento às Cegas 3, a gente vai comentar sobre esse reencontro, saber quais os casais que continuaram. E bom, chegamos ao. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e tchau.